Hoje nós vamos iniciar, a nossa aula sobre queimaduras. Conceito. A queimadura é um tipo especial de trauma devido a peculiaridades no tratamento e possíveis complicações. Há 3 pontos centrais a serem avaliados, que é a queimadura, via aérea e circulação. Quanto à queimadura, nós vamos observar se há uma interrupção da lesão térmica, temos que ter atenção às lesões químicas e elétricas e temos uma regra dos 9 para cálculo de superfície corporal queimada, que é conhecida como SCQ, que nós vamos ver um pouco mais à frente. Quanto à via aérea, nós vamos observar se há edema de via aérea, que é o edema de Glott. Vamos observar também se a lesão, se a queimadura tem por causa a lesão por inalação de produto químico. E vamos observar também se o paciente, se a pessoa teve essa queimadura por intoxicação ao monóxido de carbono, que também causa uma certa complicação no tratamento da queimadura. Quanto à circulação, nós vamos observar quanto à hipotensão, má perfusão renal e o cuidado com a hiperidratação. A classificação. Quanto à profundidade da lesão, que é classificada em primeiro grau, que é aquela queimadura mais superficial, caracterizada pela perda da epiderme, a manifestação é através de eritema e dor. Normalmente a cicatrização, a resolução dessa queimadura é de 48 horas a 72 horas. A queimadura de segundo grau já é uma queimadura que envolve toda a epiderme e parte da derme. E ela é dividida em 2 tipos, que é superficial, que é aquela que é caracterizada por bolhas e dor, o paciente sente dor, e a profunda, que é aquela que tem um aspecto mais avermelhado, é um pouco mais profunda, e a camada de derme, ela é não dolorosa, o paciente não sente tanta dor quanto na superficial, já que atingiu a derme e a derme possui algumas terminações nervosas que acabam impedindo de sentir dor. E a queimadura de terceiro grau, só esqueci uma coisa, a de segundo grau a gente consegue resolver entre 10 e 14 dias. Então, entre 10 e 14 dias, a gente já consegue ter uma cicatrização da queimadura de segundo grau. A queimadura de terceiro grau é aquela que acomete por completo a epiderme, a derme e outros tecidos, como, por exemplo, chega a atingir músculos, tendões, o próprio tecido ósseo. É uma queimadura que não dói, porque ela atingiu todas as terminações nervosas, mas é uma queimadura grave, devido à profundidade e devido a ter atingido outros tecidos. Então, é uma queimadura mais grave, porém não é tão dolorosa, Não é dolorosa quanto a queimadura de primeiro e segundo grau. Porém, ela é mais difícil de ser cuidada, a gente precisa ter alguns cuidados, a gente precisa fazer balneoterapia, precisa manter o paciente internado, e a evolução para a cicatrização dessa queimadura vai depender do organismo e da cicatrização daquele paciente. Por exemplo, se é um paciente que é diabético, que tem uma cicatrização que já é abaixo do normal, a cicatrização é mais lenta, devido à doença, à comorbidade. Então, a gente vai ter um tempo maior para conseguir cicatrizar essa queimadura. Num adulto jovem que não tenha nenhum problema de saúde, já vai ser um pouco demorado, porém vai ser mais rápido do que uma pessoa que tenha comorbidades relacionadas, Quanto à extensão, a gente vai realizar a análise da extensão da queimadura. Então, o que é que a gente vai fazer? Percentual da superfície da corporal queimada, que é o SCQ, para queimaduras de pouca extensão. Áreas nobres, queimaduras especiais, avaliação da extensão da queimadura em conjunto com a profundidade,
a eventual lesão inalatória, o politrauma e outros fatores determinarão a gravidade do paciente. Para superfícies corporais de pouca extensão ou que atinjam apenas pequenas partes dos segmentos corporais, utiliza-se o cálculo da área queimada, o tamanho da palma da mão, incluindo os dedos do paciente, o que é tido como um equivalente a cerca de 1% da SCQ. Percentual da superfície corporal percentual da superfície corporal queimada para queimaduras de grande extensão. Um adulto de frente, um adulto de costas. Eu vou explicar direitinho a vocês como é que acontece. Nas áreas nobres, que são as queimaduras especiais, vão entrar olhos, orelhas, face, pescoço, mão, pé, região inguinal, grandes articulações como ombro, axila, cotovelo, punho, articulação coxo-femoral, joelho e tornozelo. E os órgãos genitais, bem como queimaduras profundas que atingem estruturas profundas como ossos, músculos, nervos, tendões e ou vasos, né? Podem atingir os vasos. Quanto à avaliação da extensão da queimadura em conjunto com a profundidade, a eventual lesão inalatória, politrauma e outros fatores determinarão a gravidade do paciente. Então, o processo de reparação tecidual do queimado dependerá de vários fatores, entre eles a extensão local, né, o tamanho dessa queimadura e a profundidade da lesão, se ela vai ser de primeiro, segundo ou terceiro grau. Quanto ao percentual de superfície corporal da área queimada para queimaduras, né? No caso, um adulto de frente, eu vou explicar para vocês como é que vai funcionar. Para queimaduras maiores e mais espalhadas, a gente vai usar a regra dos 9. Então, um adulto de frente vai ser 9%, que é igual ao rosto, 9% é igual ao tórax, 9% igual ao abdômen, 9% para cada perna. Além disso, né, nós ainda temos 9% referente aos braços, 1% que é referente aos órgãos genitais, 50% que é igual ao subtotal, e de costas nós temos 9% das costas e 9% do abdômen. Então, fora isso, na parte do adulto de costas, a gente também ainda vai contar a parte das pernas, braços, e vamos ter um subtotal. Por exemplo, 9% de cada perna, 9% referente aos braços, e a gente vai ter um subtotal de 45%. Então, como é que a gente vai pensar? 55% de frente, mais 45%, que é o percentual, de costas, que vai totalizar 100% da área do corpo. Por exemplo, um adulto teve uma queimadura no rosto, teve uma queimadura no tórax, toda a região torácica, e teve em metade do abdômen. Vejam bem, queimadura em toda a região facial, queimadura em toda a região do tórax, queimadura em metade do abdômen de frente. Então, como é que a gente vai contar? 9% referente a toda a parte facial, 9%, mais 9% referente ao tórax, a gente já tem 18%. E aí a gente vai contar metade do abdômen. A gente vai contar 4,5%, porque o abdômen total equivale a 9%. Então, se for metade do abdômen queimado, a gente tem 4,5%. 18 mais 4,5 dá 22,5% de área queimada no corpo. Percentual de superfície da corporal queimada para queimaduras de grande extensão em crianças. Em crianças vai ser da seguinte maneira: cabeça equivale a 21%, tronco equivale a 18% cada lado, membros superiores equivale a 9% cada, membros inferiores equivale a 12% e a genitália 1%. Então, vai totalizar 100% de área queimada em todo o corpo.
Aqui eu trago uma imagem para vocês, que é referente a queimaduras maiores e mais espalhadas, que a gente vai utilizar nessa regra dos 9. Essa regra dos 9. Aí tem a foto de criança, como é a porcentagem para cada área para cada área do corpo, e de adulto também para cada área do corpo. Aqui tem a região facial 9% do adulto. Aí a gente tem 18 aqui nessa região torácica e abdominal, que é 9 da região torácica e 9 da região abdominal, totalizando 18%. A gente tem os membros, que vai ser cada um 18, porque a gente vai contar 9% de frente, né? 9% de frente e 9% de coxa. Então, vai 18% o membro total, membro inferior direito total. Membro inferior esquerdo total vai totalizar também 18%, que é 9 de frente e 9 de costas. A imagem está bem explicadinha. Via aérea. A via aérea no grande queimado pode sofrer edema importante e, se você aguardar os sinais clínicos de estritor e desconforto respiratório, pode ser muito tarde para passar um tubo orotraqueal. Por isso que a intubação precoce é a regra. Tenha sempre em mão, como um plano B, um kit para passagem de TOT, porque a dificuldade mais provável é o edema, né? Então, a gente precisa realizar a passagem desse tubo orotraqueal antes que o paciente desenvolva um edema de glote, porque se o paciente desenvolver um edema de glote, vai ser impossível a gente fazer a intubação daquele paciente. Então, o paciente com uma grande área queimada no corpo, a primeira coisa que a gente vai fazer é a passagem do tubo orotraqueal. A gente vai intubar esse paciente, porque a gente vai precisar sedar esse paciente por causa das dores, por causa do tratamento que é doloroso. Então, a gente vai precisar manter esse paciente intubado. A gente não pode esperar que ele tenha um edema de glote, que vai causar um inchaço, né, na região da glote e epiglote. A gente não pode esperar chegar a esse sintoma. A gente tem que intubar imediatamente. São indicações adicionais de intubação orotraqueal precoce. Queimadura maior que 40 a 50% de superfície corporal, queimadura facial extensa e ou profunda, queimadura mucosa oral, né, que é quando queima toda a mucosa oral, disfagia e sonolência. Então, a gente vai intubar o paciente que estiver com dificuldade de falar, né, a disfagia, e a gente vai intubar também aquele que estiver com sonolência. Então, a gente precisa preconizar todas essas indicações para a intubação precoce, né, que é imediata. O grande queimado apresenta uma resposta inflamatória sistêmica e perda hídrica pela pele queimada. A vasodilatação e a hipovolemia levam a então hipotensão e má perfusão. Quanto à via aérea, né, além das lesões por inalação e o edema, pode haver ainda intoxicação por monóxido de carbono. Então, a oximetria não deve ser utilizada nesses pacientes, pois está falsamente normal. O correto é se fazer a coleta da gasometria, porque a gasometria, em caso de paciente que esteja com intoxicação por monóxido de carbono, vai ser fidedigna. E a oximetria, ela vai dar normal e o paciente, na verdade, está desaturando. Ele vai estar com a oxigenação baixa e no oxímetro a gente vai ter um percentual de 99% e 100%. A gente não vai saber que aquele paciente está desaturando e que vai precisar de uma intubação. Então, o ideal é, se houver intoxicação por monóxido de carbono, fazer a coleta por gasometria, que aí a gente vai ter a quantidade, a gente vai ter o percentual correto de quanto aquele paciente está saturando. O tratamento para esse tipo de intoxicação é através da inalação de oxigênio a 100%, o que leva a média de 4 a 6 horas, né, o paciente sendo ventilado a 100%. A hidratação precoce e vigorosa sempre foi um dos pilares do tratamento. Então, a gente tem que ter cuidado com a hiperidratação,
porque a hiperidratação também ela vai atrapalhar na cicatrização da queimadura e vai trazer alguns outros problemas também a esse paciente. Fórmula de Parkland. Tradicionalmente, a fórmula de Parkland é a mais utilizada para cálculo da necessidade hídrica e a solução recomendada em adultos é o Ringer lactato, pois a solução fisiológica pode levar o paciente queimado a desenvolver uma acidose hiperclorêmica. Antes era 4 ml vezes o peso, né, do paciente, e agora a gente tem 2 ml, né, a partir de 2018 a ATLS recomendou um novo cálculo, 2 ml vezes o peso vezes a área de queimadura no corpo, quanto que a gente tem de queimadura, que é esse aqui. Metade desse volume, né, que é realizado, metade desse volume é feito em 8 horas e a outra metade nas 16 seguintes. Então, depois, a recomendação é analisar a diurese e usar uma infusão de volume que mantenha o débito urinário maior que 0,5 ml por quilo e por hora. Muito importante isso. A lesão elétrica é exceção. Como pode haver rabdomiólise, a recomendação é de 4 ml vezes o peso vezes a SCQ. E o alvo de diurese clara tem que ser maior, tem que ser entre 1 e 1,5. O que é rabdomiólise? Eu vou explicar aqui para vocês rapidinho o que é a rabdomiólise. É uma síndrome caracterizada por uma destruição das fibras musculares esqueléticas, o que resulta na liberação de constituintes intracelulares das fibras para a circulação sanguínea. Os sinais e sintomas frequentes da rabdomiólise são mioglobinúria, que é a urina escura, né, vermelha ou da cor de Coca-Cola, preta mesmo, redução do volume urinário, fadiga, dores musculares, fraqueza generalizada. Tem também uma elevação na dosagem de enzimas musculares, que é o CK, que fica elevado. Há um desequilíbrio também dos eletrólitos do sangue, como por exemplo, uma hipercalemia, que é o aumento de potássio, hiperfosfatemia, que é o aumento de fosfato, a hipocalcemia, que é a diminuição de cálcio, e a hiperuricemia, que é o aumento do ácido úrico. Então, é característico haver esse desequilíbrio dos eletrólitos do sangue na rabdomiólise. Quando for um paciente que tiver suspeita de rabdomiólise, o cálculo vai ser realizado da maneira antiga. 4 ml vezes o peso vezes a SCQ. Nas lesões de extremidade, fique atento à síndrome compartimental. São sinais: pulso reduzido no Doppler, enchimento capilar lento, parestesias, dor refratária ou desproporcional, dor muscular que piora ao estender. O tratamento da queimadura é realizado através do alívio da dor, repor as perdas líquidas, prevenir complicações renais e ou respiratórias, evitar ou tratar infecções e prevenir deformidades. Quanto ao alívio da dor, né, a gente vai adotar providências para eliminar ou minimizar com o uso de analgésicos prescritos, anti-inflamatórios e outros. A gente vai realizar o desbridamento, que é a remoção do tecido contaminado por bactérias e corpos estranhos, protegendo assim o paciente contra a invasão de bactérias. Esse desbridamento já está relacionado com evitar e tratar as infecções, que tem aqui no nosso slide. A gente vai realizar também a escaratomia, que é feita em queimaduras, né, que sejam de membros e tronco. A gente vai mexer na estrutura, né? A gente vai causar uma compressão de estrutura em membros para evitar que se tenha uma necrose naquele local. Por exemplo, uma queimadura de axila, que é um local de articulação.
Então, a gente vai fazer esse tratamento de escaratomia por esse motivo, para evitar que haja necrose devido ao local, né, que é um local de articulação. E tem a fasciotomia, que é um procedimento indicado quando se suspeita da síndrome de compartimento do antebraço ou perna, geralmente em lesões decorrentes da passagem de corrente de alta voltagem, geralmente quando é por choque. Ainda sobre o tratamento, nós temos os enxertos, que são indicados em queimaduras grandes e profundas que não conseguem se regenerar por si só. Geralmente em queimaduras de terceiro grau, a gente faz a enxertia, a gente tira um pedaço de músculo de uma área do corpo da pessoa e a gente coloca naquele local da queimadura, naquela profundidade, para que haja uma cicatrização mais rápida. E a balneoterapia, que consiste em um curativo com lavagem da ferida em um ambiente próprio, com paciente sob o efeito de sedação ou anestesia, né? E deve ser realizado num centro de tratamento de queimados, após a estabilização do paciente e cuidados iniciais. Tratamento da dor. O tratamento da dor vai ser realizado através da instalação de acesso intravenoso e a gente vai administrar para adultos dipirona de 500 mg ou 1 grama em injeção endovenosa ou morfina, se for uma dor muito intensa, 1 ml diluído em 9 ml de solução fisiológica, considerando que cada 1 ml é igual a 1 grama. Então, a gente vai administrar 0,5 a 1 grama para cada 10 quilos, né, de peso do paciente. Senão não vai fazer efeito. E para crianças, a gente também vai fazer o acesso intravenoso e o uso vai ser das mesmas medicações, dipirona, que vai ser de 15 a 25 miligramas por causa do peso, e a morfina, 10 miligramas diluída em 9 ml de soro fisiológico 0,9. Considerando que cada ml vai ser igual a 1 grama e vai funcionar da mesma forma, vai ser de acordo com o peso da criança. Os cuidados de enfermagem para as queimaduras, os cuidados de enfermagem são aspiração orotraqueal, aspiração por traqueostomia, passagem de sonda nasogástrica ou sonda nasointeral, administração de medicamentos, passagem de sonda vesical, né, de demora ou de alívio. Isso para enfermeiro-chefe. Para técnicos de enfermagem, os cuidados de enfermagem são a higiene oral e íntima, realização de curativos, monitorar os padrões respiratórios, realizar reposição hídrica, monitorar os sinais vitais, observar se há sinais de infecção, realizar exame físico, controle da dor através do uso de medicações, né, analgésicas, oferecer a nutrição adequada, o desbridamento, né, no momento que faz-se o curativo, a realização da balneoterapia junto com o enfermeiro-chefe, vai ser o enfermeiro-chefe da unidade de queimados, juntamente com o técnico, promover exercícios terapêuticos e prestar apoio psicológico a aquele paciente queimado. Quantas complicações nós temos? Choque devido à dor, choque hipovolêmico por perda de água, problemas respiratórios e renais, infecção e deformidade. Obrigada, pessoal. Nossa aula hoje está terminando. Eu vou estar encaminhando uma atividade para vocês, que a gente vai corrigir essa atividade juntos, porque tem alguns cálculos, né, de áreas de queimada e a gente precisa tirar essas dúvidas juntos. Eu peço que vocês tentem responder essa atividade logo, para que a gente possa fazer a correção na quarta.